Olá, estamos aqui no RD Summit, no palco Videocast da Unesco Sochi Transcriativa. Eu sou a Tati Nascimento, sou mentora em liderança feminina, fundadora da Ousadas Liderança para Mulheres. E estou aqui com essas mulheres maravilhosas para a gente conversar sobre o que uma mulher, somente uma mulher pode fazer uma pela outra. E eu vou começar pedindo para que cada uma delas, né, se apresentem e falem um pouquinho, fazendo a sua autodescrição. Mas antes eu vou dizer aqui com quem que eu tô, né? Priscila Furtado, médica, palestrante, escritora, tem 11 anos de experiência como radio-oncologista e certificação internacional em medicina do estilo de vida. É pós-graduada em psiquiatria, psicologia positiva e terapia sexual. É comunicadora no podcast Só Depende de Nós e é membra do board consultivo da Unesco Sochi Transcriativa na Lente de Cura. Por favor, Priscila, faça a sua autodescrição. Eu sou uma mulher morena jambo, estou vestindo um vestido preto, comprido, com uma fenda na lateral. Caprichei na fenda hoje. Uma sandália com plumas, tenho o cabelo curto na altura dos ombros, encaracolados e olhos castanhos. Maravilha. Também estamos aqui com Flávia Diniz, mulher negra, mãe solo, ativista de direitos humanos, consultora em diversidade e inclusão, palestrante, produtora cultural, coordenadora do Vidas Negras com Deficiência Importam, Núcleo Rio, conselheira da Unesco Sochi Transcriativa, escritora, carioquíssima e amante da música preta brasileira. Flá, por favor, sua autodescrição. Tudo bem, Tati? Boa tarde, garotas. Eu sou uma mulher negra da pele retinta. Eu sou toda vestida de branco. Uma camisa branca, com uma calça branca, um tênis branco e algumas bijuterias em dourado e búzios brancos. No meu ori, na minha cabeça, eu tenho um turbante das cores terrosas e um azul também. E temos aqui a presença da Giovana Briante, que é cofundadora e líder de negócios da IASO, uma empreendedora apaixonada por vendas e natural de Itapira, interior de São Paulo. Com 19 anos de experiência, se dedica a unir os universos de eventos e tecnologia, conectando experiências. Giovana também é membro da comunidade CTI, é isso? Da Alageb e faz parte do board consultivo Unesco Sochi Transcriativa na cadeira de gestão frente à lente de comunidades. Por favor, a sua autodescrição, Gil. Muito boa tarde, Tati, meninas maravilhosas. Eu sou uma mulher branca, loira, cabelos encaracolados até o ombro, olhos verdes. Estou vestida com uma camiseta marsala e uma calça legging preta. Maravilha. Eu sou a Tati Nascimento, estou vestida de um vestido branco com uma camisa laranja e búzios nos botões. Também uso um coque alto, cabelos trançados. E é isso, vamos começar o nosso papo de hoje. E eu quero começar a nossa conversa trazendo um pouco do olhar para a economia do cuidado. Foi inclusive tema do Enem, né? Desse último Enem, esse tema que trata da invisibilidade do trabalho intenso realizado pelas mulheres todos os dias, né? Há pesquisas que trazem dados de que mulheres com o mesmo tipo de trabalho que um homem presta serviços pós-trabalho de até 8 horas além do trabalho masculino, né, nesses serviços que não são remunerados. E eu acho que é muito importante a gente começar falando sobre isso, porque isso impacta de maneira intensa, né, a saúde física e emocional das mulheres, né? E eu queria começar contigo, Priscila, e eu queria saber como esse desequilíbrio nas responsabilidades de cuidado afeta a saúde física e emocional dessa mulher e quais as consequências da gente não olhar para isso, para a sociedade. Tati, quando a gente olha os números, né, a incidência de transtornos mentais em mulheres, para você ter uma ideia, ela é o dobro do que em homens. Em média, 1 a cada 5 mulheres vai desenvolver em algum momento da vida um transtorno mental. Quando nós vamos para mulheres que estão vivendo
nessa sobrecarga, essa sobrecarga doméstica, esses números aumentam para 1 em cada 2. E por que que isso acontece? Eu falo que quando a gente tem uma carga física, é muito fácil você identificar. Então, se você fizer um esforço muito grande, físico, você vai ficar cansado, vai precisar descansar, descansa, recupera, ok, vida que segue. Mas a carga mental, ela é invisível. E eu falo que essa carga mental é o seguinte, quem lembra que o papel higiênico está acabando? É verdade. Quem lembra a data da reunião da escola? O material escolar que precisa para a criança? A inscrição na escola? O arroz, se está acabando, se não está acabando? Quem lembra? E isso a gente não vê, não tem como medir. Como é que você coloca isso? Como é que você sente isso? Então, se a gente não prestar atenção, se a gente não tiver uma atenção muito grande para isso, essa sobrecarga vem e a mulher ela nem percebe que está sobrecarregada. E eu vi comentários, inclusive nas redes sociais, falando assim, mas o homem também faz trabalho doméstico, mas nem se compara à quantidade de corre que uma mulher tem que fazer, especialmente, né? Se a gente colocar toda essa interseccionalidade, eu vou trazer esse tema, Flávia, você vai me ajudar a falar sobre isso também, porque é muito forte, né? Essa questão dos homens, é lógico que a sociedade vem melhorando. Se a gente pensar nos nossos avós, eles não ajudavam em nada, os nossos pais talvez tenham feito alguma coisa, dependendo da realidade. Eu olho para a minha realidade. Hoje, eu divido muito com meu marido, mas eu abri esse espaço e não foi fácil, nem para ele e nem para mim. E isso com toda a bagagem que eu tinha, com todo o preparo, com toda a educação, com modelos diversos. Agora, numa realidade em que a mulher viu a avó fazendo a mesma coisa, a mãe fazendo a mesma coisa, como é que ela vai sair disso? Como é que ela vai enxergar que esse papel não é só dela? E os homens estão melhorando sim, mas para a maioria ainda não funciona dessa forma, né? Sim, como é que vocês veem esse tema, né, na rotina de vocês? Bom, Tati, eu sou uma mãe solo, né? Sempre fui a vida toda. Minha filha tem 20 anos hoje. E então eu nunca tive um companheiro nesse sentido. E agora que eu tenho um companheiro, eu percebo uma diferença muito grande. E isso é engraçado, porque ele é moçambicano. E é totalmente diferente o posicionamento deles nesse sentido. É totalmente. Eu lembro que a primeira vez que entrou na minha casa, eu estava lavando a louça. Não, pera, quando eu vi, já estava lavando a louça, já estava não sei o quê, já estava agindo uma panela. De uma outra cultura, né? Sim, exatamente, cultura. Mas, e aí quando a gente fala do Brasil, que a gente tem que transferir, né, para o nosso mundo, existem esses homens, existe, sim, mas a gente não tem que falar do que é exceção, a gente tem que falar do que é regra. Exatamente. Regra. Sim. Então, acho que isso que tem que ser bem analisado nesse sentido. O que é exceção, assim, eu nem falo, não faz mais que obrigação, eu falo, nossa, que legal, mas você é exceção, então, pra mim não conta. Né? E pra você, Gil, como é que é isso? Eu moro só, também sou mãe solo, né? Eu moro lá em Londrina, meu filho fica no interior, lá em Itapira, eu vou pra lá toda semana, então tem uma rotina puxada aí, né? Mas eu percebo assim, então eu faço, né, o trabalho já todo, chego em casa, então se eu vou viajar, se eu venho pra cá, eu mesmo tenho que cuidar da minha roupa, de tudo. Então, e pensar em você, pensar em mim, no outro, nos outros. Então, mesmo não tendo um companheiro, existe essa diferença. Eu brinco com os meninos que trabalham com a gente, eu falo, mas para vocês é diferente, né? Chega em casa, tem uma comidinha, uma roupinha, sabe? Mesmo falando das exceções, que vale dizer que são homens que a gente se conecta, né? Cria uma teia com as exceções, mas falando como a Flávia citou, da grande maioria, eu sempre reforço isso da importância da gente manter essa consciência, acho que é importante essa colaboração. Mas, nitidamente, isso me lembra muito, quero deixar uma dica aqui, não sei se vocês já assistiram uma curta-metragem Vida Maria. Não vi. Eu já assisti.
Vale a Já pena. Anota aí, hein, pra ver. Eu ia até fazer um contraponto lembrando dele, porque a gente que é mãe solo, a gente acaba, todas as mães no sentido, mas as mães solos principalmente, né? Na criação dos meninos, para quem tem, né, tem os meninos, eu acho que ali a gente já começa a mudar a perspectiva de futuro. E a gente nós que somos mães, eu sou mãe de uma menina, né? Tem que ter muito cuidado para não sobrecarregar essa menina, essa mulher. Verdade. E eu realmente cometi esse pecado, né? Também adquiri deficiência, tive um câncer, enfim, tudo corroborou para que ela se tornasse uma mulher independente, dona de casa, tudo muito cedo, tudo muito antecipado. E assim, por um longo tempo, me culpei. E hoje em dia não me culpo mais, porque a gente vive a vida da forma que ela vem se apresentando, né? Mas a gente tem que tomar esse cuidado nos dois sentidos. De educar bem os nossos meninos e de não sobrecarregar as nossas meninas para que elas não reproduzam no futuro o que a gente vem passando. É verdade. E eu quero até puxar um gancho e voltar contigo, Gil, falando sobre toda essa misoginia, o machismo tão forte, principalmente para você, vendo o seu olhar, né, dentro da tecnologia, que é uma área extremamente masculinizada. Eu queria entender essa conexão entre ser mulher, ser mãe e ser líder no ambiente de tecnologia, que é um olhar especial também que a gente precisa fazer, porque é um corre bem difícil, né? Tati, para isso eu vou compartilhar com vocês um recorte importante da minha jornada, que foi quando as portas se abriram para a tecnologia na minha vida. Eu quis me candidatar numa vaga na Sempre Toshiba sem achar que eu tinha qualquer qualificação para eu passar naquela entrevista, mas eu queria muito. Lá no interior de São Paulo, falei, todo mundo usava, minha TV era Toshiba, todo mundo tinha uma TV Sempre Toshiba. E eu falei, nossa, eu quero muito saber como que é participar de um processo seletivo da Toshiba. Sempre fui workaholic e sempre já empreendia antes. Falei, agora eu quero ver como que é trabalhar numa multinacional. Me candidatei, fiz que me chamaram para essa entrevista, eu e 29 pessoas, esperando o japonês lá, né, entrar por aquela sala só para ver como é que era. Pois entra pela porta, poderosíssima, Vânia, Epivânia, a gente chama ela de Vânia. Quando ela entrou, eu falei, aquela mulher, aquela potência, eu falei, nossa, ela é a líder desse departamento que tá abrindo essa contratação. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar com essa mulher, eu quero aprender como que ela chegou até aqui, né? E 30 pessoas, eu não sabia o que era uma memória de computador, quem dirá um processador. E falei isso para ela, eu penso que a verdade conectou, eu falei para ela da minha vontade, que eu não sabia o que era tecnologia, mas que eu tinha disposição a aprender. Então a curiosidade me levou até ali. Foi quando ela me deu, eu falei, só precisa me dar uma chance, o técnico eu aprendo. E ela me deu essa chance. E eu, sem acreditar, mesmo ela dando essa chance, eu falei, mas por que você me contratou? Né? No fim das contas, eu não me sinto qualificada, não tenho essa qualificação. Ela falou, porque existem competências que eu enxerguei, que eu preciso, por isso que eu vou apostar em você, porque o técnico se aprende. E é interessante isso, né? Na minha história, na minha trajetória, também todos os momentos mais marcantes que eu tive na minha trajetória foram impulsionados por uma mulher. Isso conecta muito com a nossa temática, né? Cada uma de nós buscar na memória essas viradas de chave, a gente vai encontrar uma mulher, a gente vai encontrar uma mulher preta, a gente vai encontrar uma mulher trans. Então, um elo que se faz, né? Através dessas conexões. Total, Tati. E naquela época, isso foi em 2009, né? Era raríssimo, né? Eu não tinha referências de lideranças femininas ali no meu entorno. Quando ela me deu essa oportunidade e abracei essa oportunidade, aprendi o que era um processador. Quase um ano lá dentro da Sempre Toshiba, eu engravidei do meu grande amor da minha vida, o Pietro. E aí, mesmo tendo uma mulher me apoiando, me deu uma chance, sem eu saber minimamente na minha cabeça o que era aquele universo que eu estava me adentrando. O primeiro sentimento que eu tive foi, acabou a minha carreira aqui dentro. Como que eu vou falar para ela que eu engravidei? Ela me deu uma oportunidade e eu a decepcionei.
E eu vou... Nossa, pensando de decepção, né? De decepção. Falei, ela vai se decepcionar, ela me deu uma chance, apostou em mim, né? Investiu no meu treinamento e agora que 1 ano... Como se ela não engravidasse também, né? Pois é, e ela é mãe, Flávia, ela E já era eu não mãe. sou uma mulher. Mas olha que louco, né? Por isso que é tão intrínseco na nossa própria mentalidade. E foi quando, né, eu falei, eu vou sair de licença maternidade, eu não tenho mais emprego quando eu voltar. Como vai ser agora a mãe solo com um filho sem emprego? Foi quando, né, eu não deveria ter essa surpresa, ela com certeza me acolheu em todo esse processo. Tive o Pietro, saí de licença maternidade, voltei a trabalhar. E você sabe que quando a gente fala, né, como é lidar no mundo da tecnologia, né, no corporativo, no tecnológico, quando eu voltei, claramente sofremos esses preconceitos de diferentes formas, até mesmo de outras mulheres. As mulheres olhavam para mim e falavam, como você voltou a trabalhar e deixou o seu filho lá tão novinho? Todas essas pressões sociais, né? Total, assim. Então eu me culpei muito tempo também, muito tempo, assim. Tipo, se eu não vou ver a primeira vez que ele andar, porque ele pode andar durante a semana, eu não tô lá. E foi muito complexo. Eu ia comentar quando você falou aí, às vezes a mulher tira 3 meses. Quando ela fica 3 meses e ela volta, as pessoas agem como se ela tivesse tirado férias. Você já viu isso? Ah, agora que você está descansada? Descansada como Oi? assim? Eu lembro que eu ouvi isso exatamente. Agora você trouxe uma coisa muito engraçada. A minha filha nasceu com 6 meses, né? Com 900 gramas. E eu, na época, com o pai dela, nós morávamos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mais exatamente na Taquara, e ele nasceu na perinatal de Laranjeiras, ou seja, ponto totalmente, né? E o danado já estava levado, né? Então eu que ia todo santo dia, né? Ficava lá do primeiro horário, que era 7 horas da manhã, até 11 horas da noite. Então, assim, eu não tive aquela coisa da cesárea, desse recurso, né? Enfim, não tive mesmo, né? E aí eu lembro que quando eu voltei, ai, Flávia, agora que você está descansada, não sei o que, eu falei, se falar mais uma vez, mais meia frase, eu vou ter que botar esse Santander abaixo. Ok. Aí, não, Flávia, tudo bem, você tá muito nervosa. Opa, vem com nervosa, raivosa não, pelo amor de Deus, que aí vai piorar. Aí o bicho pega. Pô, como é que eu ia estar? Pessoa que não teve um pós-parto, com a filha, deixei ela, então, quando ela fui trabalhar, ali já estava com 2,3 kg. Deixei, né, sozinha, assim, me senti muito culpada, etc e tal. Para ouvir um negócio desse, E pelo aí amor de Deus. Aí é que a gente percebe, né, a coisa da solidão, né? A solidão da mulher, muitas vezes no trabalho, no amor, na maternidade, enfim, né? Como é um movimento solitário. E eu não posso deixar de falar, partindo do entendimento dessas diferentes camadas do que é ser mulher, dessa interseccionalidade que a gente tem que observar, né? Em sendo mulheres brancas, a gente sabe que existe uma condescendência em muitos assuntos. Por exemplo, quando você fala, né, Gil, que uma mulher trouxe você e te deu apoio e tal, eu preciso trazer esse olhar, né, eu sendo uma mulher negra, a dificuldade que é, inclusive, ter essa conexão, né, por exemplo, no corporativo, dentro desse ambiente tecnológico, enfim. E eu queria... Você quer falar? Pode falar. Total, Tati. E assim, de verdade, gente, eu me sinto, por mais que com certeza minha jornada não fui isenta de preconceitos de dentro para fora, de fora para dentro, eu me sinto uma privilegiada, sem dúvidas nenhuma. Porque, né, para eu ver uma mulher, a Vânia, ela é uma mulher loira, branca, assim como eu. Sim. Então, na própria Toshiba, assim, eu lembro da minha amiga Josi, um beijo para minha amiga Josi, que vai nos assistir depois. Eu levei muito tempo para entender, convivendo com ela ali, né, o que era o racismo, de fato, o que era o preconceito que ela me dizia, sabe? Porque eu penso que tem coisas que a gente pode ter empatia, né, e se solidarizar, mas a gente passa como mulheres na pele e cada uma de uma forma, de um jeito diferente. Existem muitas camadas, né, sobre isso. Muitas camadas. E aí eu queria até lembrar porque esse tema nosso é um tema sobre sororidade.
Mas eu não posso deixar de dizer também que nós, mulheres negras, nos conectamos com outro termo que é a dororidade, né? Quando a gente se conecta, muitas vezes, não através da conquista, do sucesso, mas também dos percalços e desafios que a gente passa. E eu queria trazer o olhar da Flá sobre isso, né? Para que a gente entenda, para que as pessoas que estão assistindo entendam que cada pessoa, cada uma de nós tem uma vivência diferente, com conquistas e desafios muito distintos, mas de que mulheres nós estamos falando quando a gente está falando desse lugar de conquistas, de sucesso, de maternidade, né? Como é que a gente consegue entender essas diferenças nessas camadas, trazendo esse olhar? Bom, é muito importante a gente saber de que mulher nós estamos falando, porque o conceito de interseccionalidade nada mais é do que falar da base, né? Então, eu vou trazer aqui a base, né? A base brasileira da mulher, do mulherismo, que é a mulher negra, né? Então, a gente começa pelo recorte racial, para depois a gente falar do gênero, e aí o que envolve essa mulher negra, né? Aí são as outras opressões estruturais, né? A gente tem o capacitismo, no meu caso eu sou uma mulher negra com deficiência. A gente tem a maioria das mulheres negras que são mães solos, que é o meu caso também. A gente tem a aporofobia, né? Que é o preconceito contra as mulheres pobres, onde eu também me enquadro. Eu sou uma mulher que mora no Morro dos Macacos. Sem contar, né? Eu sou uma pessoa LGBTQIA+, sou bissexual, sem contar agregando esse fato. E quando a gente junta isso tudo, a gente vê ali uma mulher que a maioria não enxerga, e só quem enxerga é a outra mulher negra. E é por isso que a gente, infelizmente, só se encontra, não é nem nos percalços, a gente só se encontra na dor. A gente não se encontra no amor, a gente não se encontra no sucesso, porque o sucesso é muito difícil chegar pra gente. E isso aí, eu não falo no lugar de vitimização, porque não é meu lugar de falar sobre vitimização. E acho até que se fosse, eu acho que tem mais a que falar, né? Porque a gente passa por tanta coisa. Também, né? Não, tem lugar. Eu posso falar vários exemplos. Eu tive um corpo negligenciado durante 31 horas dentro de um hotel em Brasília e entrei em semióbito. Será que uma mulher branca com deficiência teria esse corpo negligenciado dessa forma? Né? Então, assim, mesmo em relação à deficiência, a gente nem é uma mulher com deficiência tanto quanto eu, mas mesmo ela com a sua branquitude, ela não consegue ter privilégio. E é uma coisa que a gente precisa se encontrar nesse sentido, que o privilégio não é só, ele não vem de relação de poder, né? Sim. A gente nasce, quando a mulher nasce branca, é o que a Giovana falou, ela já está já está ali com o privilégio. E isso aí é o que condensa a interseccionalidade. Você que trabalha com saúde mental deve entender isso. Eu ouvi o percentual que você falou e eu me reconheci dentro desse percentual. E a gente sabe que a maioria dessas mulheres são mulheres negras e que não têm acesso a um psicoterapeuta, que não têm acesso a um psiquiatra e que ela sofre ali com problemas de saúde mental até a velhice, né? Que é o assunto que a Tati vai entrar. Até a velhice. Então, ela vive na sofreguidão. E isso é uma violência tão grande. Como é que essa mulher vai pensar, né, em estar no ambiente de trabalho produtivo, ou seja, empreendendo, enfim. E quando a gente fala de empreendedorismo, Pri, eu queria trazer, porque eu sei que você faz um trabalho também social muito, muito interessante no sistema prisional, tratando ali de mulheres que são egressas do sistema prisional, né? E eu queria que a gente falasse um pouco sobre o perfil dessas mulheres. Quem são essas mulheres brasileiras que estão nesse contexto? Não preciso nem falar, né? Assim, basta você visitar. Basta ir lá e vai gritar, isso é gritante. A hora que você olhar, você vai ver que são mulheres pretas,
pobres, que não tiveram condição, que não tiveram acesso, não tiveram um advogado para defender, porque na verdade cá entre nós, né, no nosso sistema, Exatamente. você não precisa ter muito para conseguir escapar. Até Então, a fica Defensoria Pública, até chegar na Defensoria, eu também faço um trabalho semelhante a esse. Fiquei muitos anos, eu atuei na VEP, né? Então eu fiquei muitos anos ali ligada a Bangu e a gente não consegue chegar na Defensoria, né? Por isso que eu sempre falo, o feminicídio no Brasil tem cor, a prisão no Brasil tem cor, né? E é o caso que a Priscila falou, é muito nítido. Então ter esse olhar crítico que a Priscila falou é essencial É fundamental. para virada de chave. Mas, Flávia, ainda indo além, quando a gente chega lá, você percebe algumas outras nuances, como as mulheres elas são julgadas de uma maneira mais severa. Aham. E não só pela lei, pela própria sociedade, pela própria família. Quando você vai para um presídio masculino, tem filas de mulheres, de mães, de irmãs para visitar esses homens. No presídio feminino, não. Fora que o próprio sistema ele não foi ele foi feito para aquela estrutura foi feita para homens e por homens. Quando você olha as necessidades da mulher nem existe, né? Elas são abandonadas. E elas não são abandonadas só pelos maridos, pelos pais também, por muita gente. Então, isso reflete a sociedade em que vivemos. E quando eu ouço vocês, às vezes, comentarem a questão do privilégio, eu vou trazer uma reflexão, porque tem alguma coisa muito incômoda para mim. Eu não acho que é um privilégio, eu acho que é o básico. A gente ter acesso, A moradia, tudo. a tudo, isso é o básico. Isso nem é privilégio. Então, imagine quem está abaixo do básico, você está abaixo do básico. Porque quando você põe num privilégio, parece até que não. Tem algo. Não, esse é o básico. O privilégio é o próprio lugar de poder, né? Então, as necessidades básicas deveria ser para todo mundo, Isso né? que eu falar, eu nem entro nessa fala e eu quero lhe pedir perdão e não quero que você veja como incômodo, inclusive o privilégio, quando a gente fala privilégio. Eu sempre falo, gente, direito à alimentação e moradia é dever civil e constitucional. É para todo Tá, mundo, tem que ser para todo mundo. tem que né? ser para todo mundo. Então, quando a gente fala de privilégio, é quando você está, não é nem numa relação de poder, hein? Eu vou mais longe. É aquela mulher que pode se dar o luxo de estar subindo ali o mesmo morro que eu moro, o mesmo lugar que eu moro, e ela é pobre tanto quanto eu, mas ela não vai tomar um tapa na cara da polícia porque ela é branca. Então, o Perfeitamente. privilégio já está aí. É aquela mulher que quando vai ter o filho, ela vai tomar anestesia com certeza porque ela é branca. E nós que somos negras, precisamos aguentar porque nós somos mais fortes, né? É E toda aí uma construção social baseada Exatamente. nesse conceito, né? Ali nasce a síndrome da guerreira. E eu sempre falo, nós não somos guerreiras, nós somos sobrecarregadas. Sobrevivente. Né? Mas Sobrecarregadas. ainda além disso, né, dessas características, eu lembro que a gente conversou e você trouxe um ponto super importante do que leva essas mulheres, né, inclusive trazendo a ideia do próprio relacionamento afetivo, enfim, né, para essa realidade, né? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso. Eu trabalho muito a questão de relacionamento com essas mulheres, por quê? Porque existe uma visão distorcida do amor. E não só uma visão distorcida do amor, mas até ela se colocar num lugar de que precisa ser protegida por um homem que, no fundo, não a está protegendo. Porque a maioria delas, uma grande parte, entra no crime através de relacionamentos. Entendeu? E muitas estão pagando por usufruírem. Vamos falar, né? Lá tem muitas mulheres que foram presas por causa de tráfico. Sim. Então elas se relacionam com traficantes, elas usufruem, elas sabem o que acontece. Muitas vezes elas não entram diretamente, elas não estão diretamente ali na ação, mas elas recebem quase a mesma pena. Pagam quase da mesma forma. E entendem que precisam disso, eles vão presos, elas continuam aqueles relacionamentos, mas quando elas vão presas, pergunta. Não aparece ninguém. A maioria não tem nem visita íntima. E aí, Pri, você fala de
se eu puder falar bem rapidinho, que eu acho esse ponto muito crucial para jogar essa bola para a Tati matar no peito. Eita! Quando a gente entra na solidão da mulher negra, né? E eu nem vou falar da mulher negra com deficiência, da mulher negra trans, da mulher negra, nem vou entrar, né? Porque aí cada camada, cada opressão estrutural vai fazendo o buraco ficar mais fundo. Quando a gente entra na solidão da mulher negra, a gente perpassa por isso. Porque nós estamos, a gente fica num lugar de invisibilidade tão grande para o amor e uma visibilidade tão grande para a dor, que quando a gente encontra alguém para te dar uma migalha, uma qualquer coisa, você embarca, você sabe, todo mundo te avisa, tem aquela amiga que fala, olha, ele é isso, ele é aquilo, mas a solidão é tão grande, tão constante, né? E ainda quando é mãe, enfim, as coisas vão ficando mais que ela não consegue sair. E isso aí vai de encontro, isso que eu falei, vai de encontro justamente à saúde mental. E as escolhas que essa mulher faz ao longo da vida em várias áreas, né, da vida dela. E eu quero aproveitar esse gancho para falar sobre esse empreendedorismo de sobrevivência, que é muitas vezes motivado pela falta de oportunidade no mercado, né? Fazendo uma volta lá no começo da nossa conversa para o mercado corporativo. O que faz essas mulheres empreender sem um planejamento, sem uma estrutura e de uma maneira mais geral mesmo, tendo que tomar decisões que impactam a vida dela porque aquele projeto inicialmente não deu certo. E eu vejo como estrutural esse problema, é um problema de todos nós, né, como sociedade. Mas eu vejo também que as empresas têm um papel fundamental nessa mudança de realidade. E aí, Giovana, eu quero voltar para você, tentando entender um pouco da sua perspectiva como gestora. O que você acha que é um papel, né, da liderança, principalmente, na implementação desse acesso mesmo, de políticas que melhorem, que abra acesso para pessoas de grupos minorizados, para a gente tentar, como sociedade, e tendo essa participação do corporativo, né, porque é importante, para que mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas PCDs, mais pessoas LGBT, 50+, tenham esse acesso a condições interessantes de trabalho, de vida, né? Tati, para mim o buraco, gente, é mais embaixo. Depois eu fiquei 5 anos na Toshiba, conheci meu sócio lá, ele era meu cliente. E hoje a gente tem a IASO, né? E a gente começou a IASO 4 sócios. E por muito tempo eu fui a única mulher dentro da IASO, inclusive, porque, obviamente, o mercado da tecnologia é majoritariamente masculino. E por toda a minha vivência, obviamente que quando você empreende, você quer que o seu lugar ali, você quer criar uma cultura que seja da forma que você acredita. Eu falei, eu quero a diversidade aqui, né? Você só consegue fazer grandes coisas quando você tem um time multidisciplinar diversificado, inclusive. E aí a gente abria vagas e as pessoas até questionavam, nossa, né, mas só você de mulher? Mas as mulheres não se candidatavam. E não chegava. Então, assim, eu não contratava porque não chegava, abria vagas. Então, para mim, o buraco está mais embaixo. Para mim, isso está na base. Como a gente, é o inverso. Como eu vou lá na base, como que eu levo treinamento, instrução, como que eu levo uma profissão nova? Como que eu acesso a esse lugar? Então, por exemplo, né, eu moro em Londrina, a sede da IASO fica em Londrina, e eu sempre me incomodou isso. Eu falava assim para a galera, onde que a gente, com quem a gente se conecta aqui? Com que a gente busca, de alguma forma, contribuir na base, né? E eu encontrei lá, e nessa busca, tem um lugar lá que a gente chama de Cincão, é uma periferia, né, de Londrina, e eles têm uma escola social lá incrível. E eu me conectei, um dia eu fui chamada, uma galera faz um trabalho lá, Red Food, de empreendedores, fazer um trabalho lá animal para ensinar essas crianças e jovens a olhar mesmo para fora, que existe
o mundo lá fora, que elas podem, né? Quando eu cheguei lá, convidada para ser mentora de uma Startup Weekend, eu cheguei lá, né, habituada nesse ambiente de hackathon. A gente faz um hackathon todo ano na IASO, faz parte da nossa cultura. Eu cheguei lá e falei, eu vou colaborar nas ideias ali do que eles querem construir. Não, eu cheguei lá, foi um grande aprendizado e como a gente não sabe nada, foi uma escola para mim, foi. Porque o que acontece? Esse caminho que muitas empresas tentam e perguntam assim, eu não encontro pessoas capacitadas para trabalhar na minha empresa. E eu sempre pergunto, mas onde é que você está procurando? Tem tanta gente boa aí no mercado querendo entrar. E uma coisa que eu queria pontuar também, compartilhando aqui na tua fala, é que não adianta só buscar, né? Não adianta para mim assim, ó, de verdade, não adianta você colocar nas suas redes sociais que você é uma empresa que apoia a diversidade. Para mim, o grande lance está no que você faz no dia a dia. E nas mínimas coisas, na cultura, você tem que estar aberto a isso. Quando eu conheci, né, a gente conheceu o Marista Social, e eu me deparei com as soluções que aquelas crianças queriam resolver, eram dores que elas viviam diariamente. Uhum. Então foi muito especial esse momento, assim, porque eu aprendi muito, foi um tapa na minha cara, assim, de achar, sabe, assim, que a gente eventualmente ali, tipo, faz, apoia, é aberto. E aí eu comecei a olhar isso mais fundo, a gente se associou a esse colégio para justamente, de fato, abrir essa porta para profissionalizar esses jovens. E digo mais, não adianta também, é uma ilusão achar assim, vou abrir, vem aqui, eu vou te ensinar uma profissão. Antes, você tem que entender que a minoria, né? Essas minorias minorizados, exato, porque é a grande maioria. Exatamente. A gente lida com outros aspectos. É sobre assim, as crianças, a gente contratou um estagiário, por exemplo, é sobre assim, um menino que sai 6 horas da manhã de casa, vai depois fazer um estágio, volta 8 horas da noite, lava a própria roupa. Então, são aspectos sociais que você tem que entender de onde vem aquele lugar, como de fato você pode contribuir na vida daquela pessoa, sabe? Para você formar aquele profissional. Isso é muito importante, Gil, e eu vou trazer aqui uma realidade justamente sobre isso. Quando na época que a gente, enquanto movimento negro, construiu as cotas, né? Porque a gente sempre fala, né? O presidente sancionou, mas quem construiu foi o movimento negro. O movimento negro faz política desde sempre, né? E quando em época a gente fez as cotas e depois fomos nos aprofundando em relação também aos empregos, aos concursos, etc e tal, a gente começou também a pontuar isso, conversar sobre isso. Porque, mas olha só, tem as cotas e tal, a mesma oportunidade agora. Não é agora, porque a gente está falando de uma pessoa que é isso que a Priscila falou, ela demora 2, 3 horas para chegar no trabalho, ela quando chega em casa, ela tem que lavar a própria roupa, ela muitas vezes vai trabalhar sem um café da manhã, sem uma alimentação, ela chega em casa, ela não sabe se ela vai ter alimentação ou se a alimentação já acabou, porque a vida, né, vive na insegurança alimentar. Então é o contexto onde eu volto, não adianta, assim, posso ser repetitiva, mas enfim, tem que ser. As opressões estruturais são múltiplas. Então não adianta você querer ir só, você tem que enxergar aquela pessoa, aquele grupo que seja, nele, num todo, né? E ali você desenvolver a diversidade e inclusão. Porque senão eu falo que a gente precisa prestar mais atenção no que o outro faz do que na verdade ele fala. Perfeitamente. Né? Porque o que ele fala muitas vezes não acontece. Agora o que ele faz, aí que eu quero ver o que ele faz. Eu vou segurar vocês e vou deixar a Pri falar, que ela já está querendo falar, mas eu já vou avisar que já me marcaram ali dizendo que tinha 10 minutos, a gente já passou muito rápido, gente. Não quero, eu quero mais uns 15 pelo menos, para falar tudo que a gente está com vontade. Vai lá, Pri. Me veio uma lembrança. E eu penso que a gente vive em bolhas hoje.
A gente tem várias bolhas. E quando você está dentro da sua bolha, é muito difícil você entender a bolha do outro. Então, enquanto você não romper essa bolha, e eu falo da minha própria experiência, levava minha filha na escola, enfim, tinha lá algumas opções de escola, e uma vez eu fui visitar um clube do menor, então, lá na cidade onde eu moro, e quando eu cheguei, 200 crianças. Quantas crianças brancas? Quantas crianças negras tinha na escola da minha filha? Nenhuma. Eu mudei ela para uma escola maior. Quantas tinha na sala dela? Uma. E isso para mim foi, eu falo que nesse dia foi o dia que eu rompi a minha bolha e eu comecei a entender. Porque até então, eu vou fazer até uma meia-culpa aqui, e eu falava de meritocracia. Ai, Aquele tal do lá que a gente nunca chega, né? A gente chega lá, se estudar, chega lá, chega lá. Que lá é esse, gente? Onde é que fica esse lá? E olha, que eu nem me considero branca porque eu fico num limbo. Eu sempre me enxerguei num limbo, porque eu não era branca, se eu tomava sol eu ficava muito morena, mas eu não ficava preta, então eu ficava nesse meio de campo, entendeu? Observando o que acontecia. E eu acho que isso me ajudou a ver essas realidades e começar a colocar isso para as pessoas com quem eu convivia. Entendeu? Porque aí naquele dia eu falei assim, Jesus amado, como eu falava bobagem sem saber. Então eu vivi uma realidade que fazia sentido para mim e de repente, ó, num piscar de olhos, aquilo mudou. Esse nível de consciência quando chega até dá uma dor, assim, porque a gente vê olha para trás e vê tanta coisa que a gente não entendia, e quando isso passa a fazer parte realmente de quem você é. Primeiro dá vergonha. Dá vergonha, né? Mas vergonha. É legal entender. Eu imagino. É legal entender que sempre é tempo da gente perceber a nossa condição, né? Voltando à história do privilégio. E o que a gente vai fazer com isso? Eu acho que esse é o movimento. E para a gente se encaminhar para o final da nossa conversa, que daqui a pouco vai chegar um papelzinho ali dizendo que faltam 5 minutos. 5 segundos. Meu Deus. Eu não posso deixar de contar aqui, né, para quem está assistindo a gente, aquela frase que o Emicida trouxe, que foi tão forte. Crie um ambiente onde a sua vida, onde a sua vitória, né? Crie um ambiente onde a sua vitória seja inevitável. E desde o começo da nossa conversa, a gente tem falado aqui sobre a importância do papel da mulher para fazer essa vitória acontecer. Quando a gente olha uma para a outra, por mais diferentes que sejam as nossas realidades, existem muitas coisas que nos conectam e muitas diferenças que podem nos aproximar se tivermos interesse genuíno em mudar a realidade da nossa sociedade no que diz respeito à mulher, né? A mulher num sentido amplo mesmo. A mulher mãe solo, a mulher trans, a mulher PCD, a mulher preta, enfim, a gente precisa realmente se interessar a partir do nosso lugar, né? E propor mudanças reais. E eu queria que vocês dissessem aí, né, cada uma dentro do seu contexto de vida. Eu quero começar pela Flá, escritora que trouxe até um livro aqui. É presente já para mim? Eu quero esse livro, hein? Não, é só para dar o não exemplo. Trouxe presente para apresentadora. Não dá, meu amor, tá na 5ª edição, já esgotou, graças a Deus. Lá, já anota aí qual é o nome. Eu vou falar, já vou falar. Mas eu queria que você falasse, então, e cada uma dissesse, né, falasse um pouquinho sobre isso. Diante de tudo aquilo que a gente conversou hoje, o que só uma mulher pode fazer pela outra? O que só uma mulher pode fazer pela outra? Bom, só uma mulher pode enxergar outra mulher. Então, voltando para essa palavra privilégio, que soa tão incômodo ao ouvido das pessoas não negras, né? A partir do momento que você se entende, se enxerga como uma mulher não negra, você já sabe que você pode fazer
muita coisa. E não me incomoda, sinceramente, eu não tenho esse problema quanto a quem tem privilégios, seja que seja pela cor da pele, apenas por ter nascido branca, seja por poderio, né, por status, seja por que for. Para mim, o que incomoda é o que você faz com esse privilégio. Que o que você fizer com esse privilégio vai ser o diferencial do que só uma mulher pode fazer pela outra. E quanto esse passo não for dado, a gente vai viver nesse limbo, né, onde a gente tem um recorte racial, que as mulheres negras são as que mais têm deficiência, as mulheres negras são as que mais morrem de câncer, as mulheres negras são as maiores vítimas do feminicídio, o número de mulheres trans, a maioria são mulheres negras, ou seja, isso quando a gente não tem tudo num corpo só, né, que é o meu caso. Então, trazendo por esse sentido, por isso que eu trouxe aqui, esse foi o meu primeiro empreendimento, e meu primeiro empreendimento foi juntar 37 mulheres negras, mães solos, para cada um contar a sua história de vida, né? E eu contei a minha, a gente puxou esse bonde, eu e Tainá Briggs, e Mães Pretas, Maternidade e Dororidade. Opa, já quero, hein? Mães Pretas, Maternidade e Dororidade. A gente vai ter que entrar numa lista de espera, pelo visto. Foi muito legal porque a gente, no ano passado, ganhou o primeiro prêmio de reflexo literário. Esse ano ganhamos de novo, né? Então a gente está nessa 5ª edição e nós por nós mesmo, assim, a gente começou vendendo nas feiras, nas praças. Eu vendia na Central do Brasil, eu sempre fui para lá. E por isso que eu não gosto de ficar romantizando o empreendedorismo. Isso é empreendedorismo não é para ser romantizado, tá? Principalmente e nem é para todo mundo feminino, também, e né? também não é para todo mundo, isso é tá? importante. Não é para todo mundo. Por isso que a gente tem que falar com as empresas para que elas enxerguem esse outro lado, como nós dissemos. E aí, eu vou ler aqui bem rapidinho, Tati. Eu vou pedir para você encerrar com essa leitura, porque pode ser, eu não quero falar mais melhor. nada, não. Ó, vamos fazer Você assim, quer? ó. Não. Queremos. Vamos fazer assim. Guarda isso aí, porque é o plus, o final. Ok. A Flá vai ler. E eu quero perguntar primeiro para você me dizer qual é o rolê que você acha que só uma mulher pode fazer pela outra. E a gente encerra com a Flá, depois a fala da Pri. Além de sempre contribuir com absorvente, uma sempre tem. Mas nesse lugar que a Flá trouxe, né? O que a gente faz no meu caso, na minha vivência, com o privilégio que eu sinto que eu tenho, parafraseando o nosso querido Emicida, que você lindamente trouxe aqui, essa visão do que a gente quer construir, né? Então, eu busco contribuir, colaborar para que o ambiente das mulheres que me cercam seja o mais favorável possível nessa juntando essas diferenças para a gente somar. Então eu penso que uma mulher, como a Flávia disse, só uma mulher sabe que a outra mulher precisa esse apoio. Eu penso que a gente tem que nos apoiar, estar abertas a ouvir, porque levou muito tempo para eu aprender. Minha amiga Josi, lá do meu lado, ela falava assim, não, você tá vendo, tudo dá certo para você. E eu era assim, ó, pobre, ferrada, tipo, tinha, sabe, várias outras coisas, tinha dinheiro não. Começando ali assim, realmente comia arroz nessa época com cebola para dar um gostinho. Mas eu fui aprendendo com o tempo que essas diferenças nos unem. Então hoje, tudo que eu, Giovana, puder fazer para ouvir, estar aberta a ouvir e contribuir, né, gente, no dia a dia, eu acredito nisso, nas pequenas coisas, no acolhimento diário. É verdade. E você, Pri, o que você acha que só uma mulher pode fazer pela outra? Olha, eu admito que para mim foi um desafio quando eu vi esse título, porque eu já parti do pressuposto, falei, me colocaram no toque errado, porque eu também. Nossa, colocaram no certo então, porque eu também. Colocaram no toque errado, na leite errada. Que isso, Brasil? Porque eu falei assim, eu não acho que é só uma mulher, eu acho que todos precisamos fazer, eu acho que os homens têm que fazer, as mulheres também, então eu já partia deste lugar. Mas eu falei assim, vou olhar para a minha história, eu preciso entender a minha história para eu tentar enxergar onde estão as mulheres na minha história. As mulheres não estavam no campo profissional, o meu profissional ele foi
é no dente, na unha, na garra. Quando eu entrei na faculdade, o salário do meu pai era menor do que o valor da faculdade. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu fui atingindo os postos mais altos, o meu conhecimento e a minha capacidade eram questionados como se eu tivesse seduzido alguém para ter chegado lá. Entendeu? Eu não podia nem me vestir da maneira como eu gostava, eu não podia, porque isso era levado para um outro lado e todo mundo esquecia de tudo que eu tinha construído ao longo do meu caminho. Então, não foi algo fácil. E aí, quando eu parei para olhar, eu falei, onde estavam as mulheres? As mulheres estavam na minha família. Então, quando você me pergunta o que só uma mulher pode fazer por outra, é quebrar o ciclo. Eu não tive uma inspiração. Eu não tive uma mulher para olhar e falar assim, eu quero ser como aquela mulher. Não. Mas eu tinha mulheres que olhavam para mim e falavam, você dá conta. Vai que eu vou dar um jeito de te apoiar. Quando qualquer homem no caminho fraquejava, eram elas que viravam e falavam, não, a gente vai arregaçar as mangas e a gente vai chegar lá. A minha avó não teve estudo. Ela viveu num casamento, meu avô era alcoólatra, eu amava meu avô, amo, né? Mas eu não conseguia ver aquilo, eu não conseguia enxergar o que ela passava. A minha mãe foi professora de português e ela teve a capacidade de sonhar e de me apoiar para eu chegar aonde eu cheguei. Eu me tornei médico, o meu caminho foi ainda se ampliando cada vez mais. Então eu penso que o que uma mulher pode fazer é quebrar o ciclo. É ser capaz de romper aquela bolha em que ela vive e se ela não for capaz de dar o passo, que ela seja esse impulso para a próxima geração, para a filha dela, para quem está ao redor dela. E eu tive isso para mim. E foi a maternidade que me fez enxergar de que isso não podia ficar só comigo. Quando eu olhei para minha filha, eu falei assim, eu quero isso para o mundo e não só para ela. Então foi nesse momento que eu comecei a enxergar outras mulheres e eu falei, peraí, todas nós somos merecedoras de um caminho mais leve, de um caminho mais tranquilo, de um caminho sem preconceitos, de um caminho decente. Então, quando eu falei do básico e não do privilégio, é porque eu penso isso. Tinha que ser assim para todo mundo. Não tinha que ser difícil, não tem que ser difícil. Por que tem que ser na garra, na unha? Então, é isso. Eu penso que o que a mulher precisa, como uma mulher pode apoiar a outra, é quebrando o ciclo. Maravilha, que delícia de papo. Queria mais tempo. Alguém, produção, quero mais tempo. Flá, para a gente finalizar esse papo, queria que você contribuísse então com a leitura de um trecho do seu livro, por favor. Antes, vamos lá. Eu acho que a gente falou tanto em vulnerabilidade, né? A gente tem que lembrar que vulnerabilidade também é potência, tá? Vulnerabilidade é potência. Eu sempre usei essa frase como frase de vida. Eu encarei um câncer, depois eu tive um AVC, enfim, aliás, há 6 meses atrás eu estava numa cama sem falar, sem comer sozinha, sem absolutamente nada. E hoje eu estou aqui sentada nesse espaço batendo papo com vocês. Vulnerabilidade também é potência. E a gente tem que parar de falar de dor para poder falar de amor. E entender que dororidade atinge todas as mulheres, na verdade. Porque dororidade tem a ver com silenciamento, com história negada. Então atinge todas. Atinge as mulheres negras, atinge as mulheres não negras, atinge todas as mulheres. Porém, no nosso caso, quando a gente fala das mulheres negras, das mulheres indígenas, a gente ainda tem o racismo. E o racismo, né, assim como o feminicídio, ele mata, ele acaba com a sua saúde mental, com a sua saúde física. Então, por isso que nós temos que prestar atenção na palavra, olhar a palavra dororidade não só em relação à mulher negra, por mais que ela seja, porque ela se transforma porque, infelizmente, nós que sofremos mais dor. Mas, por fim, como foi vir uma piedade... Você viu que chegou ali uma mãozinha, né? Ó. Vou encerrar, então. Como foi vir uma piedade que escreveu o prefácio desse livro, então eu vou ler só uma parte. Somos todas dandaras, no livro, na vida,
Dororidade também transformou dor em potência. Virou rap com as afrografiteiras. Virou mural na Lavradio. Somos todas dandaras. Que lindo! Muito Esse obrigada. trecho, bom, Tati, esse trecho é Mães Pretas, o primeiro livro de maternidade preta, o primeiro livro de maternidade preta, solo e dororidade do país. Maravilha. Vamos toda anotar essa referência aí para a gente ler, porque é um conteúdo muito importante para todos. Eu agradeço super a presença de vocês nessa fala. Espero que vocês que estão aí nos assistindo tenham aproveitado e utilizem cada uma dessas experiências para potencializar a sua vida, o seu empreender, o seu maternar. E que a gente consiga realmente, através dos nossos exemplos, da nossa própria vida, impactar a vida de outras mulheres, de outras pessoas, através de uma consciência coletiva. Porque se não for coletivo, não é para ninguém, né? Axé. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Gratidão, gente.